Olá, meu nome é Hulk Janelli, sou professor universitário, design de produto, sócio criativo da Atom Studios, youtuber e podcaster. E hoje a gente está com a Thaís Guerra, a fundadora da startup Floritech. Então, trabalha muito com resíduo e implementando nesses resíduos a questão das tecnologias, né, embarcadas e principalmente usando a inteligência da internet das coisas para fazer isso. Bom, a gente vai conversar um pouco com ela, entender um pouco essa história. Ela é uma empresária brasileira carioca que fundou a Floritech, que é baseada em cima disso. A gente vai bater um pouco o papo e entender todo esse movimento que ela faz. Thaís Guerra é designer industrial pela UFRJ e mestre em Ciência e Tecnologia de Polímeros pelo Instituto de Macromoléculas IMA-UFRJ. Sócia fundadora da startup Floratech para democratizar e implementar máquinas de coleta de resíduos e embalagens pós-consumo atrelados à gamificação e rastreabilidade, utilizando como pilar a internet das coisas. Também desenvolve pesquisa a respeito da produção de bionanocompósitos com base em polímeros naturais com adição de nanopartículas sob a forma de filme e embalagens para maximizar o tempo de prateleira de alimentos e reduzir o seu desperdício. Paralelamente, como uma boa entusiasta do mundo maker, desenvolve projetos pessoais de wearables, misturando eletrônica e aplicação de biopolímeros e impressão 3D. Thaís, brigadão por ter aceitado aí o convite e vamos que vamos. Obrigada, Hulk, pelo convite. Queria falar desse emaranhado de coisas e como a gente chegou na Flórida. Então, não foi um caminho muito óbvio. É engraçado começar falando que nunca foi planejado criar uma empresa, uma startup, ainda mais em questão de resíduo. E como designer, né, eu sou formada em desenho industrial pela FRJ, e no meu percurso acadêmico, né, eu tive alguns acontecimentos que me ajudaram a pensar em transdisciplinaridade, né, em ir para outras áreas. Então, legal. Ir para a parte de impressão 3D, para a parte de programação, biologia. Isso muito por conta da iniciação científica que eu fazia, que estimulava a gente, né, a ir para outras áreas. Era um laboratório de ciência e tecnologia, uma pegada de arte também, então a gente era muito estimulado e isso, né, eu me amarrei, assim, ir para outras áreas, sair um pouco do design de produto, que eu gosto também, né, e aí eu comecei a me aventurar. E aí, nessa jornada, assim, de não ter medo de ir para outras áreas, e flertar muito com a parte de programação, a galera de cultura maker, um dos alunos do laboratório, Gabriel, ele estava participando, ele ia participar de um hackathon, que é uma maratona de programação, de um evento chamado Hack in Rio, que era a primeira edição, que foi lá no Porto Maravilha. E aí ele, né, da ciência da computação, lá do Centro de Tecnologia, não conhecia nenhuma designer, só me conhecia porque a gente fazia iniciação científica juntos e a gente nem se olhava direito, porque cada um tinha um horário. Aí... design só desenhar, só essas bostas, bem capaz era isso que pensava, né? Só deixa bonitinho, eles fazem, só deixa bonitinho. Fazem robôs. Que raiva, Mal sabe ele que, nossa, o bonitinho é a última coisa que a gente faz e olha lá. E olha lá. E olha lá. Aí, era um final de semana esse evento, né? Então, claramente eu não tinha vida social para poder aceitar, né? Porque você fica sexta, sábado e domingo virado, programando. Eu não sei se te disseram, mas você escolheu uma profissão que chama design, que também a gente não tem vida social. Exatamente, A vida social entra dentro do design porque a gente começa a falar com o público e já acha que isso é vida social e não é. Ô, meu, para de trabalhar, pô, né? Parece músico, é bem por aí. Meu. E aí, nesse hackathon, só tinha a equipe, né? Só tinha também programador, tudo nerdão, eu também. E aí a gente foi escolher um tema, né? Que era de Clean Tech. Clean Tech são empresas com soluções voltadas a mirar em questão de resíduo, limpeza do meio ambiente, Clean Tech ou Green Tech, né? Então, eu tinha ouvido falar Green Tech, Clean Tech, nunca tinha ouvido falar esse termo. Coisa. Não, entendi, é um outro termo, mas nunca tinha ouvido falar em Clean Tech. Eu não sei qual que eu gosto mais, eu uso mais Clean Tech, por isso que o Tech do Floritech veio de Clean Tech. E foi um nome que surgiu no meio do hackathon, assim, então as pessoas perguntam qual o nome, qual a origem de Floritech, aí eu tento criar um conceito que não teve conceito, foi virado, assim, no hackathon, a gente bolando florir. Você já fala assim, foi um evento
Foi um evento de orgias mentais chamado Hackathon, Isso, né? isso, E a base de muito não dorme, e daí de repente veio assim, brainstorm total. isso. Pizza de Legal. Red Bull. E aí eu Red fico Bull. nessa Puta! Pizza e Red Bull. Exatamente. E aí, esse hackathon, a gente saiu com uma ideia de projeto que foi muito bem, foi elogiada, assim, na época. A ideia que a gente teve no final do evento foi, tipo, muito elogiada, a gente decidiu levar adiante. É claro que a equipe toda teve que vazar por faculdade, estágio, ficou eu e Gabriel como os últimos guerreiros da equipe. Mas esse E ele hackathon mais... era, no final das contas, todos estavam na mesma faculdade. Era pela UFRJ mesmo, ou não? Não, Não, né? era aberto, todo mundo, aberto. Cada Não, um montava então, sua não, equipe. eu sei, mas a tua equipe era todo mundo da UFRJ, é isso? Não, era só eu, Gabriel e mais um rapaz, e os outros dois eram colegas que chamaram, né? Tá, de outro setor, tá, é isso que eu queria entender. E aí a gente acabou assim, ficou com aquela sensação de dever cumprido, depois de horas sem dormir. E aí o Gabriel puxou o papo, vamos levar para frente, todo mundo elogiou. Aí eu assim, vamos levar para frente, meio que, daqui a 2 semanas vai morrer a ideia, né? Que nem, Sim, tipo, bora marcar aqui no Rio, que morre a ideia. Eu crente que ia ser isso. E aí ele foi puxando bonde, eu fui também. A gente participou de alguns eventos de aceleração de ideia de startup, foi quando eu comecei a ter o contato com o empreendedorismo, a modelo de negócios, Canvas. Para mim, nunca tinha visto isso. O máximo de contato era no programa do Aprendiz, do Roberto Justus. Então, eu já estava formada pelo FRJ, prestes a entrar no mestrado, então para mim foi tipo, super novidade tudo. E aí a gente passou no programa da Shell Iniciativa Jovem. Puta, é animal esse programa. Sensacional, maravilhoso. Esse programa é animal. Muita bagagem pra gente. Uma pré-aceleração, né? Então, para a gente pegar pequenas noções iniciais, marketing financeiro, governança, foi maravilhoso. E aí, o que aconteceu? A gente entrou com uma ideia da Flora, né, que era uma plataforma para engajar a população a ter uma proatividade em relação à reciclabilidade de resíduos, levar para ponto de coleta, ter uma atuação mais ativa em relação ao descarte correto. Aí a gente viu que era uma solução que não tinha impacto nenhum que a gente queria. Para um hackathon faz sentido, né? Você faz um pitch, que é aquela apresentação, né? Para impactar, que você, sabendo meter uma lábia boa, fica bacana. Você emociona, assim, né, cara? Acaba. Você que assistiu, então, bastante, Ju, você deve ter assistido bastante Shark Tank, é o que a gente percebe no Shark Tank, sabe? Você vê que vai os designers ou alguém que entende, cara, vende muito bem a ideia, mas ela não tem estrutura, né? Assim, ela, de fato, se seduziu, tem um potencial, mas não tem a base estrutural para que aquilo aconteça, mesmo, para dar o estupim, né? De fato. Exatamente, exatamente. Tem gente que, nossa, com um roteiro vazio, consegue vender uma ideia que nem não existe, né? E aí, beleza, no hackathon funciona, não tem tanta coisa em jogo. Mas aí, para levar para frente como negócio, tem que ter algo com muito mais base e mostrar o impacto. A gente queria muito causar impacto socioambiental, principalmente no ambiental, e agora a gente está trazendo mais para a parte do social, que eu vou falar mais para frente. Aí no Shell, olha só que coisa. Antes da banca final, né, para saber se o negócio seria aprovado com um selo de empreendimento sustentável, a gente estava com a ideia da plataforma, e a gente chegou e falou, olha, essa solução não funciona, a gente tem que pivotar, né, que é a palavra que a gente usa. Sim. Né, mudar todo o negócio. A única coisa que manteve foi o nome, Floritech. E aí a gente falou assim, olha, o que eu tenho de expertise? O que você tem de expertise? Que se a gente juntar, a gente consegue criar um produto que abrange esse problema da destinação correta de resíduos sólidos. Gabriel, da ciência da computação, eletrônica, cara, ele é tipo uma MacGyver da programação, né? Mexe com tudo de Arduino, Raspberry, trocentas mil linguagens que a gente sabe que o pessoal do desenvolvimento sabe. E eu sou da parte de desenho industrial, com algumas outras gambiarras assim, que eu consigo me meter e resolver. Perfeito. Então, de fabricação digital, que tiver que improvisar, a gente faz um protótipo rapidão.
que foi ótimo também para fazer piloto, fazer MVP. A gente falou, olha, MVP. Fazer o porcótipo mesmo, banda bala. Aí a gente fez um MVP. brainstorm loucaço, assim. A gente chegou, olha, uma máquina, vamos fazer uma máquina. É uma ideia que já existe lá fora, Sim. não é nenhuma novidade, é uma máquina de coleta de resíduos. Uhum. E aí, só que não tem no Rio. Máquina de coleta de resíduos que você descarta alguma embalagem no começo da sua garrafa plástica, porque é o que a gente tem, assim, de mais visível de resíduo. Sim. Né? Tanto na rua quanto em evento. Nas e praias. Aí, beleza. As praias. Na barriga da sua taruga, tadinha. Exatamente. E aí a gente pensou, vamos fazer uma máquina, você sabe programar, você sabe fazer desenho técnico, mandar produzir e tal, a gente junta nossas habilidades, a gente consegue fazer a máquina. E muito do que eu trabalhei com visual merchandising também antes, né? Uhum. Antes disso tudo, então aprendi muito sobre a questão de impacto visual no cliente, ter algo físico faz total diferença, por mais que você tenha, sei lá, plataforma digital, né? O físico, ele sempre vai sair na frente, né? Ainda mais se o físico for conectado com o digital, e aí que a gente aposta muito. Aí, faltando menos de um mês para a banca final, a gente pivotou, bolou o modelo de negócio de novo, a gente construiu a máquina, o piloto em 4 dias, não sei como. A gente construiu uma máquina pequenininha para poder levar no Uber para apresentação. E aí, beleza, a gente conseguiu validar na feira de negócios, com o público, maravilhoso. E aí, com 1.000 ideias na cabeça, de tentar vincular com bilhete único, poder recarregar. Esse plano a gente tem vontade de implementar para frente. Imagina, você descarta alguma coisa, uma embalagem, um copinho, e você consegue crédito no seu bilhete único. Então, o nosso sonho é ela para frente. E aí, em cima da máquina, a gente incorporou alguns conceitos, que é o primeiro pela funcional de internet das coisas. Então, nada mais é do que você ter um objeto ligado à internet. A internet, né? Obviamente. Bem isso. E pra gente, exato. Chega até a ser idiota essa definição, né? Porque, na verdade, mas é isso. É tipo, é igual maker. Bicho, é tipo, bota a mão na massa e faz, ô imbecil, sabe? É tipo por aí. Exatamente, até idiota a gente tentar explicar, mas é realmente isso. E aí a internet das coisas, no nosso caso, ela faz muita diferença, porque o que difere uma lixeira de uma máquina de coleta? É a tecnologia embarcada que a gente desenvolveu. E aí, para que ela serve? Né? Não é só para deixar bonitinho, falar, olha, só uma startup com tecnologia. Não. Quando a gente oferece a máquina, digamos, para uma indústria que produz bebidas. Uma Ambev da vida, alguma coisa assim. Uma Ambev da vida. A Ambev quer descobrir padrões de consumo dos consumidores pós-pandemia. E, né, porque na venda eles sabem para que eles estão vendendo e depois. O que acontece? Estão devolvendo, eles conseguem pegar essa embalagem e colocar no ciclo produtivo de novo, e com isso ter essa logística reversa e movimentar essa cadeia, né, da economia circular deles. Da economia circular, exatamente. Que é bom para o bolso e bom para o marketing. Sim. Então, na máquina a gente tem alguns sensores de volume, de peso, que a gente consegue analisar o que está entrando, né? Então, as características quantitativas daquele material, e com isso a gente consegue relacionar com o usuário, né? Não tem a parte muito de UX, UI também. Não sou muito afim, mas tem que ter. Tem que ter, é isso aí. É isso aí. Tem que ter. E aí, com isso, a gente consegue relacionar o descarte do usuário com os pontos. Né? E aí, os pontos, a gente faz aquela brincadeira, né? Alinhar com o clube de benefícios, ele consegue um desconto em tal produto, consegue um brinde, e a gente brinca com o que a empresa contratante pode oferecer de benefício para poder engajar aquele consumidor. Né? Então o modelo direto de vocês então é um B2B, né? Isso, aí que tá. É um B2B e às vezes até um B2B2C. Quando a gente fala B2B é aquela coisa tipo, você tem na verdade você vende esses ativos ou vende a ideia, porque o que importa são as informações que são geradas através desse sistema de coleta, e a destinação, isso daí vira tanto de dinheiro potencial efetivamente, mas a questão da informação para as empresas entenderem quais são as melhores formas de
entregar e receber também os produtos e serviços delas. Aí você faz uma máquina que é B2B, beleza. Só que como você é designer e você está enfiada dentro do meio, você usa aquela coisa, mas não foda-se a marca, foda-se se eu estou fazendo para Ambev, para, sei lá, para Pão de Açúcar, foda-se. Quem vai usar vai ser uma pessoa. Essa pessoa vai utilizar e é como um ponto final da estratégia. Então, é nela que eu tenho que focar para poder entender se as ações são relevantes ou não. Não é isso? Porque aí sim você pratica Exatamente. realmente design, pô, né? Exatamente. E esses dados de inteligência de mercado, que é o que as empresas estão se matando, né? Sim, sim, sim. Porque Tem coloca uma uma que ganha, propaganda. tem uma que ganha pouco dinheiro aí, uma tal de Google. Nem sei direito o que ela faz, mas acho que trabalha com isso aí, se eu não me engano. Não, e agora também com a LGPD, né, com os dados e tal, a gente tem que ficar, tipo, dentro do quadrado bonitinho, não pode ser porque a gente trabalha com dado loucamente, né? Não são dados sensíveis, mas são dados. Você E está aí o falando da que você lógica tinha... dos Big Data também dentro disso. Exatamente. E aí o que essa empresa, né, que faz o marketing verde, que eles estão anunciando que eles fazem boas ações, eles não sabem para quem que isso está sendo direcionado. Aí com a Perfeito. máquina eles sabem em qual local, quem é a pessoa, qual horário, qual o produto meu está tendo um maior retorno, né? E aí com isso a empresa consegue brincar. E claro, a gente flerta com a ideia de educação ambiental também. Então, né, além da venda do dado, pela venda do dado, tem, claro, essa conscientização que aqui no Rio a gente tem um pouco ainda de deficiência em educação ambiental e principalmente nos pontos turísticos. Então, lá o Rodrigo de Freitas vira e mexe, estava poluída. E o público... Você acha, agora, tocando nesse Pode assunto falar. que é interessante, você acha que é uma falta de conscientização ou você acha que é uma falta da mão do governo realmente de fazer algumas ações? Porque às vezes eu percebo o seguinte, a gente tem um negócio de coleta no Brasil que é uma coisa muito curiosa, tá? Primeiro, você vai me corrigir se eu estiver errado. Por favor, me corrija. Mas eu sempre vou falar que ter essas histórias, por exemplo, das latas de lixo, verde, vermelho, azul, tal, é uma baboseira, porque o certo seria você destinar entre, não que não é ruim separar, mas você destinar entre materiais orgânicos que tomaram contato com alguma coisa orgânica e não orgânicos, e depois tem esse processo, certo? Seria ainda, era melhor separar em orgânicos e não orgânicos do que fazer a separação, porque muita coisa do que eu vejo dentro da coleta e da problema do resíduo, né? Por exemplo, sei lá, usei aqui a garrafa de plástico para beber água na boca, tal, não sei o que lá. Olha para ela e fala, é plástico, só que ao mesmo tempo, sei lá, usei o crachá, que é de plástico, e jogo no lugar. O que sempre falam, o que eu sei que acontece, é a contaminação deste elemento aqui por causa desse. Esse que não era orgânico e era muito mais fácil de você fazer a descartabilidade, a reutilização, não tem tanta lavagem, tanto uso de água gray, né, a água para lavagem e tal, você acaba contaminando os dois. Isso também não é um problema do governo em relação a esse incentivo, e aí acaba ficando um pouco confuso, ou você acha que realmente também é uma parte das pessoas? O que que você enxerga? Você enxerga? Uhum. Eu vejo um pouco dos dois ao mesmo tempo, porém, com mais ação do governo, e é muito interessante relacionar isso com a própria pandemia, por exemplo, né? Por mais que o cidadão ele tenha uma certa conscientização, vou relacionar muito com a questão de pandemia agora, tem a Claro. conscientização de que tem que ter máscara e tudo mais, se o governo não colocar ações que sejam mais rígidas de controle, né? Esse samba ele não fecha, né? Então, até a população, por si só, ter essa educação bem firmada, tem que ter uma ação do governo. Eu vejo muito disso. Então, tem que ter um incentivo. A gente, no começo, ficava assim, olha, poxa, será que é legal ter um benefício, ter uma recompensa por você fazer o mínimo, que é descartar corretamente? A gente ficou muito no começo, É muito né, doido isso. essa questão. Mas, assim, qual o problema de ter, se isso for para ajudar a criar um gatilho, uma ânsia para a pessoa retornar e isso criar um hábito? A questão Então, da por que não? gamificação que você comenta, né? Que você até comenta no próprio texto. Exatamente. A gamificação, cara, quem não gosta, né, de você ter uma recompensa por alguma coisa, né, nem que seja uma besteirinha, assim, você se sentir uma meta cumprida.
Uhum. É outra coisa também que é curiosa, né? As pessoas também ficam fantasiando demais, né? Com a gamificação. Transformar em game. Fala, não, você entender que tem recompensas e ações, isso é um game, né? Essa é a gamificação, e não tipo videogame, né? Pelo amor de Deus, galera, né? Tipo, eu acho engraçado. Fala, o que você tá fazendo é uma gamificação. Não é videogame. Fala, cara, não é isso, cara. Gamificação é esse ato de recompensa, retorno, tipo, sei lá, Droga Raia faz gamificação há anos, falando, você coleta os pontinhos e recebe, sei lá, a boneca tal, ou o chá de panela, ou XPTO, né? Isso é muito, muito, muito importante, né? A gente fala de gamificação, a galera já pensa no Pokémon GO, né? Exatamente. Na hora. Não é assim, não é assim que funciona. Cara, mas se a gente tiver que colocar benefício e recompensa para a pessoa, e aos poucos a gente conseguir mudar, que não é uma coisa fácil de você mudar a cultura da população, que seja, entendeu? E se com isso a gente conseguir transmitir valor para as empresas e para o próprio consumidor, tranquilo, né? Então, não vejo problema nenhum, a gente já passou desse embate filosófico. Que é importante, porque, vou te dizer uma coisa, eu sei como é que funciona essa coisa desse embate filosófico, a gente fala, mas peraí, cara, mas a gente tem que fazer o negócio funcionar. Quanto tempo você está com o negócio, Tech? A Flortech? Flortech? A gente começou no auge da pandemia, no auge não, assim que tô falando muito pandemia, né? Não, tudo bem. Foi em 2020, assim. A ideia da Flortech, na verdade, quando eu comentei aqui a questão do hackathon, foi em 2018. Só que era uma ideia, um projeto que eu achei que fosse morrer, e a gente foi levando, mas até chegar no ponto que a gente falou, olha, é um negócio, e foi, né, em 2020 mesmo. Mas ele já nasceu ali em 2018, 2019, é isso? Já tinha nascido essa ideia? Portanto, é porque em 2018 não foi a ideia da máquina. Não, tudo bem, mas é a ideia, aí é que tá, Aí é que tá, né? Aí é que eu acho que dentro do modelo de negócio tem que ser muito observado, né? Acho que tem 2 pontos aí que queria citar nisso. Primeiro, em relação ao modelo de negócio, é isso. Assim, a ideia estava lá, a semente da ideia. Assim, trabalhar com resíduos, trabalhar com isso daí, beleza. Tá, como? E daí você faz pilotagem disso daí, né? Então, olha, a primeira pilotagem foi o que vocês propuseram no hackathon. Chegou naquela pilotagem, falou, puta, interessante, funcionou muito bem. Então, a ideia ficou bem estruturada, funcionou bem. Tá, como eu trago valor para as pessoas que realmente importam, para as pessoas que vão querer não só investir, mas vão olhar o que eu estou fazendo com valor agregado. Foi aí que você tem a transformação. Então, tem uma coisa que é interessante, por isso que a gente fala da pivotagem. Você fala, o termo que a gente está usando, o termo que todo mundo está usando. Na verdade, a mesma coisa eu mudei de direção, ou, como diria a nossa querida apresentadora, né? Eu dei uma. Como é que é? A minha vida virou de cabeça para baixo, né? Uma virada de 360 graus, né? Aquela coisa. Mas a famosa virada de 180 graus é a mesma coisa, né? A pivotada é um termo bonitinho para o que fala isso. É um termo startupeiro. É uma coisa que tem que ser clara dentro das startups, e você passou por esse processo, que eu acho que é uma coisa que faz falta muito na universidade, ensinar o modelo de negócio, ensinar até um negócio, até um modelo, tá? Eu sempre tento, o máximo possível, ensinar o Canvas, que foi uma coisa incrível para se ter, para entender, olha, qual que é a estrutura. Eu acho que tem um problema, tá? E eu estou usando essa tua argumentação para justamente cair nesse ponto, que é um ponto super frágil, tá? Em alunos e até em empresas que estão começando de trabalho, é muito comum. Vamos dizer, não é startup, mas dá na mesma, porque é uma startup, são empresas que estão começando, tá? Tem que entender que se você começou com uma ação lá atrás e você continua tendo o mesmo core business de negócio, a mesma ideia de negócio, a mesma proposta de valor, aquele campinho do coraçãozinho, proposta de valor, e ela mantém isso, a pivotagem não acontece na ideia da empresa, na estrutura da empresa. A pivotagem acontece nas ações que você vai corrigindo de acordo com o crescimento da empresa. Então, isso é importante, porque às vezes quando o aluno está numa faculdade, quando uma empresa, um empresário vem procurar a gente para começar a empresa dele, que é normal a gente pegar empresas e tal, vai começar assim, você não mudou, entendeu? Você se adaptou, entendeu e fez um crescimento. Você entendeu para que lado você podia ir, que lado você não podia. Aquela famosa história de... não é que você errou, você entendeu onde são os pontos mesmo mais
delicados e onde vocês realmente têm que atacar com força, tá? Então, eu acho assim, a empresa de vocês foi naquele hackathon que nasceu, ou um pouco antes. Na verdade, até eu gosto de pirar e falar assim, foi antes ainda, foi quando você foi sensibilizado de alguma forma na sua vida, falando, cara, essa merda desse resíduo vai ser um problemaço. Como é que eu posso fazer algo para melhorar isso? Tá? Mas assim, quanto empresa, para mim ali o nascimento é o hackathon. Essas mudanças são mudanças estratégicas que toda empresa tem que fazer, e daqui talvez 5 anos, que nem você falou, a máquina não é o mais importante do seu processo. Hoje é como ela responde às ações que vocês acham relevante. Daqui um tempo você fala, meu, todo mundo, porque alguém vai começar, putz, olha, a Floritec tá ganhando dinheiro com isso, eu vou começar a fazer uma máquina. Você já vão estar um passo na frente e falar, meu, a máquina não é mais importante, pode desmontar, joga fora, assim. A coleta de informações, a relação que tem em cima disso, como eu faço essa tratativa com as empresas e esse amadurecimento, faz com que a minha empresa ela mude os serviços, os produtos ou serviços prestados, mas não mude a essência da marca, que é a questão do resíduo, da inteligência em relação às coisas, da comunicação entre setores. Tá? Então, é legal falar isso, porque é muito normal, por exemplo, na faculdade, a gente tem tô dando um exemplo aqui, que isso aconteceu, inclusive, ontem, né? Um aluno chegou para mim e falou assim, professor, a empresa é mais fácil fazer, mas o aluno chegou e falou, eu mudei totalmente meu projeto. Eu falei, porra, mudou? Eu ia fazer uma garrafa, agora eu vou fazer, sei lá, um avião. Falou, tá, mas onde é que você mudou? Não, era uma garrafa e um avião. Tá, mas você continua com a mesma proposta? Continua. É a mesma ideia? Você só mudou o objeto? Então você não mudou porra nenhuma. Tipo, o que eu quero dizer com isso mudou, mas a essência continua. Então, é um negócio interessante que você está falando, até para... A gente agora está conversando sobre uma questão de modelo de negócio mesmo, entendendo, não, a tua empresa nasceu lá naquele hackathon, pelo que você descreve, teve uma sinergia muito importante, que é raro você ter essa sinergia com pessoas dentro de área. Aconteceu uma coisa com você que é um toque que eu dou, assim, que quando a gente fundou o Nó, por exemplo, Barão Léo, cara, eu cito isso bastante até, mas a gente não era amigo de, tipo, sair e tomar uma cerveja junto, mas tinha sinergia parecida, e um completava o outro na relação do trabalho, que é o que aconteceu com você, né? Depois se torna mais amigo, mas às vezes é importante isso, porque daí são pessoas que têm outros olhares para coisa, mas a gente está indo para um lado lá na PQP, né? Mas que a gente estava justamente discutindo sobre essa conscientização. Esse era um dos pontos que eu achava importante na hora que você fala, que é normal isso, né? Eu acho que isso é amadurecimento de empresa, é amadurecimento pessoal, é entender como o mercado funciona, é entender o que funciona naquele momento do mercado, né? E eu acho que isso não é uma mudança radical, né? Não é uma mudança radical assim, perdi a essência da marca, não. Estou renovando, estou entendendo como eu posso entregar a mesma coisa em setores diferentes. E uma outra coisa que, na verdade, daí eu ia chegar nesse ponto, desculpa fazer esse adendo enorme, mas para chegar nesse ponto, que era uma coisa que é curiosa, a minha geração foi a geração que começou a levantar a orelhinha para biodiversidade. Aconteceu, foi na época da Eco 92, grande primeiro evento mundial, começou a abrir o olho. Eu acho que essa questão da ecossustentabilidade, de você entender que você faz parte, porque a gente não está falando nem mais de eco, a gente está falando de sistema mesmo, né? De você fazer parte, é geracional, não adianta. Você tem que ir insistindo, não vai mudar de um dia para o outro. Você tem que ir insistindo com as pessoas e adaptando. Por exemplo, até hoje eu não decorei a cor das lixeiras. Tá? Eu sou eu tenho 44. Falar que eu também não. Então. Eu não decorei. Às vezes dá um lapso assim. Sabe quando tipo, você confunde esquerda com direita? É coisa ridícula. Tem que ler. Não, pior que agora as lixeiras elas querem fazer mais iconográfica, aí você chega lá, você olha e fala assim, tá, não tem nenhum ícone, filha da mãe. Isso. Escreve. Mas uma coisa que eu reparei nisso, que foi curioso, meus sobrinhos são, sei lá, 3 gerações depois, a gente conta de 10 em 10 anos as gerações, né? A mudança geracional de mindset, né? Então, 10 anos depois da minha geração, é a geração que já tem um outro mindset. Então, meus sobrinhos são a segunda geração, terceira, talvez, que eles são do começo dos anos 2000, eles são justamente dessa virada. Eles sabem decor tudo isso.
Eles já entenderam a importância disso. Eles já entendem, por exemplo, o pet como sendo uma parte da família, ou o pet como sendo algum ser vivo e não simplesmente um bicho que está lá, assim como a descartabilidade, né? Então, uma coisa que é importante é você fazer essas ações contínuas e mostrar essas relações, faz com que geracionalmente, porque daí a gente pensa em longo, médio, curto, médio e longo prazo, que a sua empresa ela vai ser maior do que você, do seu sócio. Essa é a ideia. Quer dizer, como é que eu dou continuidade a essa ideia, a esse conceito? Era em relação a isso, mas bom, falei pra caramba. Tem muita coisa para comentar. Quando a gente estava comentando de pivotagem, lembrei de um livro aqui para a galera que é da área, tipo, super batido, né? Mas às vezes para alguém pode ser uma super novidade, assim, que é Startup Enxuta, do Eric Rice. E aí ele tem muito dessa ideia, né? De, primeiro, não se apega a uma ideia e sim a resolver o problema. Então, acho que é isso que a gente conseguiu manter, né? Aquela dor a galera de startup adora falar dor, a dor do cliente, a dor do mercado, incrível, todo mundo, né? Ninguém toma um Dorflex para resolver. E aí aí ficou sempre essa mesma problemática, né? A questão da destinação, inadequada de resíduos sólidos, e a ideia para resolver a gente, né, não se apegou, tanto que a gente mudou, pivotou, em busca da melhor solução. E aí, nesse livro, ele fala assim, olha, para você ter sucesso, tem que fazer vários testes, errar várias vezes, levar para o seu potencial cliente, testar, pegar feedback, e com isso você vai errando várias vezes e testando, você consegue chegar num modelo que você nunca imaginou. Então, no livro dá vários casos assim, de erros de projeto e como eles conseguiram agilizar para, né, sair daquela inércia de meses e meses de desenvolvimento para chegar no mercado e não vender. Então, como você evita essa perda de desenvolvimento de dinheiro, fazendo teste? Que aí também entra uma outra coisa, legal essa história, entra uma outra coisa que virou palhaçada também, igual a gente fala nisso, que é o MVP, né? Tipo, as pessoas entenderem para que serve o MVP. Eu já tive cliente imaginando que o MVP ele era o produto, que é o produto final. Não, quando é que a gente vai chegar no MVP e eu já começo a vender, já começo a ofertar? Falo, cara, você tem ideia do que é MVP? Falou, não, a gente já tem tudo para fazer o MVP, você não quer fazer o MVP. Não, mas aí eu tenho que investir. Eu falei, cara, você vai investir num pequeno lote, a gente vai testar isso, e esse teste vai dar input para a gente, eles são os outputs, eles vão dar input para a gente fazer uma transformação. Também acontece a mesma coisa, né? A famosa igual você falou do testar, é para isso que serve. Entendeu? Não é tipo, já aconteceu de fazer MVP, mas deu um problema, você fez errado. Não, cara, o MVP viu onde era o ponto e vamos acertar essa linha, né? Acho que é bem por aí. Ele é feito para isso. E a startup também, né? Porque ele é uma ideia enxuta, estruturada para você ter uma movimentação rápida nas ações. Isso. Né? Então, movimentar. Eu sempre comento um negócio, você que estuda bem mais a fundo isso daí, até muito mais do que eu, claro, nessas coisas. A Coca-Cola é uma empresa que eu sempre leio que ela é hiper, mega, blaster preocupada com as questões ecológicas, mas muito preocupada de botar o pé em setores assim, cara, como a gente pode preservar as reservas naturais de água, porque isso eu sei que é um problema não só para o mundo, mas é um problema para o meu modelo de negócio. Assim como tem várias empresas que são multadas e elas têm todo um trabalho delicado, por exemplo, empresa de papel, né? A gente vive ouvindo falar, eu gosto de dar esse exemplo bem, aquele raso, para a gente é óbvio, mas é raso, tipo, papel reciclado é melhor que papel branco. Não, às vezes o papel branco é muito melhor que o reciclado, porque o reciclado teve lavagem, teve um monte de processo no descarte dele, e o branco, os caras, eles têm multa se não fizerem direito o retorno da água, multa se não coletarem tudo, e para a empresa perder algum substrato de toda a cadeia é perder dinheiro. Então, eles otimizam isso. Então, acho que também tem um pouco dessa lenda aí, né? Exatamente. Agora tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que tem... Agora não, né? Tem 10 anos, foi aprovada, 11 anos. Já é antigaça. E agora está apertando. Né? Agora está apertando, então, agora tem cumprir direitinho, tem multa, tem um monte de coisa que acontece, então por isso que está todo mundo correndo atrás, né? E além disso, eu vou citar duas coisas. Primeiro que
o lance da internet das coisas, ela é bom nesse sentido do sensoriamento, né, que ajuda a otimizar o processo. Então, por exemplo, uma máquina pode estar incorporada numa indústria, e aí com isso, em vez de você ter uma pessoa destinada a fazer pesagem de resíduo, anotar na planilha, você otimiza a sua equipe, pega aquela pessoa, coloca ela numa função que vai ser muito mais proveitosa e lucrativa, né, e faz aquilo rodar. E aí outra coisa que também que a gente pode até comentar, que Isso é que o você tal falou tem do... muito a ver com a indústria 4.0. Depois eu entro nesse ponto. Isso é muito importante você está falando. Exato, exatamente. E aí outra coisa que tem a ver tanto com política nacional de resíduos sólidos, e que você citou também, que é a tal da ESG. Todo mundo descobriu agora, né? Todo mundo correndo atrás, descobriu que vem investidor vem com tudo quando você coloca, né? E aí tem até um Instagram chamado ESG da Depressão, que sacaneia as empresas que dão, tipo, um migué, assim, dizendo que tem diversidade, que eles reciclam, fazem aquilo, aí você vai ver tudo greenwash e tal. Né? Cara, e ESG é um negócio que eu brinco falando que, assim, né, tipo, práticas sustentáveis ambientalmente, né, falando de maneira ambiental, social, de governança, que são coisas básicas que deveriam ter há muito tempo, sabe? Então, você ter uma equipe diversa, você ter uma troca de pensamentos, ter uma coisa rica, você ter uma preocupação ambiental, esse tipo de coisa que é básico. E aí, eu acho muito engraçado, né, agora que tá tendo essa corrida, tipo, agora não, a gente vai fazer as coisas certas, sendo que as coisas certas já deveriam ser o mínimo. Sim, sim. Né? Então, acho bacana, assim, quando eu vejo reportagens assim, de empresas ESG que estão surgindo agora, né? E pensando, pô, você não faz mais do que a sua obrigação, colega. Né? Tipo, né? Não faz mais que obrigação, é por aí. Por aí, é isso mesmo. Tipo, Não tem nem o que falar. a gente está contratando mulheres. Uau! Qual a próxima? Negros e gays, é isso? Nossa, que super, incrível, cara. super Nossa. inovador, tipo, Nossa, parabéns pelo mínimo. parabéns pelo mínimo, Parabéns por se tocar, né? Tipo, muito bem, né? Isso é engraçado. É engraçado. Quer dizer, engraçado, é triste, na verdade. É que eu vejo que tem isso. Então, essas políticas é que acabam ajudando a dar aquela, né, aquela incomodada de, cara, tem que tomar uma ação, tem que tomar uma atitude. E não adianta só falar, às vezes tem que doer um pouco no bolso, essas coisas. Mas é interessante esse ponto, quando você fala da startup. Eu lembrei de uma coisa que tem uma empresa que é muito parecida à questão da proposta de negócio, tá? E não o modelo em si. Talvez até um pouquinho o modelo, mas a proposta que é a Alice Wonders. Até já entrevistei o Alexandre Valdívia e tal, porque eles perceberam, eles trabalham muito com tecnologia, tal, com propaganda, principalmente. Você conhece Alice Wonders? Não, só Não, tá de nome, eles, assim. eles trabalham bastante com tecnologia tal, mas principalmente para display. E eles já falaram, já entraram muito claro na ideia de que o importante são essas informações, esses dados informacionais que são coletados nos pontos de venda, que vão virar efetivamente ativos, tá? E não o produto em si. E eles têm uma estrutura muito semelhante à estrutura que vocês têm. Eles já têm bem mais tempo, mas tem uma estrutura interessante. É legal você dar uma olhada, tem até um capítulo aí, dá uma olhada aí no podcast, fazendo uma como é que fala? Auto jabá. Não, auto jabá aí é muito, muito sacanagem, né? Autorreferência, aquelas coisas, né? Fazer uma autorreferência, ser mais poético. Dá uma olhada que é interessante, porque eles discutem bastante sobre isso. Em relação à máquina de vocês, ou em relação ao modelo de negócio, quais são as outras coisas que você vê no futuro de ação que você acha importante e interessante que vocês já estão fazendo alguma coisa, sem contar nenhum ouro, né? Pode deixar, pode deixar. Cara, tem uma vertente que era uma coisa que era só um sonho. Eu brinco, a gente tem muita mentoria, né? Desde o começo até agora. Porque como a gente não tem... A primeira vez que a gente está fazendo um empreendimento, eu não tenho experiência. O Gabriel não tem experiência. Nossos outros colaboradores não têm experiência, mas eles não estão tocando à frente que a gente toca. Então, a gente está, né, fazendo uma graduação, entre aspas, através de mentoria, através de aceleração, que é fantástica, tanto questão de conexão, quanto, né, conhecimento por si só. E aí eu comentava muito nessas mentorias que o meu grande sonho, assim, para a Flore, dois,
da gente ter tecnologia com sustentabilidade em comunidade, na favela. Por quê? Aqui no Rio a gente vê muitas lojas descoladas com pegada sustentável e tal, produto de bambu, copa de silicone, na Zona Sul, que é a zona que tem dinheiro na cidade, né? E aí eu fico muito incomodada com isso, ficava muito incomodada com isso. Eu falava, cara, a gente precisa ter tecnologia na favela, colocar sustentabilidade, coleta seletiva na favela, que a gente sabe que não acontece. E se as favelas, né, têm uma solução assim, que é igualzinho que eu vou ter numa zona nobre, cara, sendo fantástico, assim. Todo mundo com acesso à destinação correta, todo mundo com acesso à tecnologia, podendo ter benefícios. Então, isso para mim é um sonho, a gente está já no próximo mês para colocar, né, as primeiras máquinas em comunidade e fazer, entender como é que o público reage, porque tem algumas particularidades que a gente tem, claro que para cada comunidade é um tipo de comunidade também, assim como para cada comércio é um tipo de comércio, e aí com isso tem muito da questão, né, de você modernizar a favela, trazer tecnologia, a favela do futuro, tem até uns amigos que tipo, transformar as favelas em novas Wakandas, né, fazer construção com impressão 3D, então vai muito disso também, dessa vontade. Então o meu sonho que a gente está conseguindo colocar e que a gente viu que tem impacto, né, a gente vai, né, colocar tecnologia com sustentabilidade na favela, então a gente consegue atingir o socioambiental, né, com uma solução que tem uma pegada interessante tanto para a gente, quanto para o usuário, quanto para o cliente que estiver alugando a máquina ou colocando o nome dela, apoiando a iniciativa. E aí aqui no Rio também o que não falta é comunidade precisando disso. Então a nossa meta é, a partir do momento de colocar em rua, né, a comunidade expandir isso, e que é algo que não tem, assim, a gente tem algumas outras empresas que atuam com máquinas de coleta, tem uma pegada diferente, mas não chegou a ir nesse mercado que é, né, da população C, D, E, que é o que a gente quer atacar também, democratizar, né? Além de incluir, democratizar o acesso, então, por que não, né? Coleta seletiva, sustentabilidade, tecnologia não é só para classes mais altas. Isso tudo com tecnologia nacional que a gente desenvolveu. Sim. Não tem a gente terceiriza o quê? A gente compra alguns componentes que não vendem aqui, mas então não tem muito o que olha, fazer, mas a tecnologia em si é nossa. Vou te falar, você é uma coisa bem interessante, assim, que eu acabei aprendendo nessa jornada aí desses anos, que assim, cara, o mercado hoje é mundial, tá? Então, assim, se a tecnologia vem daqui ou vem de outro lugar, aí é uma coisa, mas a questão é a proposição de valor, sabe? Então, assim, os chineses já aprenderam isso há uns 10 anos atrás, quando eles começaram a parar de escrever Made in China e Design in China. Sabe? Made by China e design by China. Eles começaram a fazer, que eles entenderam que design, que não estou falando nem do desenho, estou falando da palavra ampla, que é isso, como eu monto estrutura de negócio, como eu penso num projeto, como é que ele vai agir, é mais importante do que eu falar onde foi fabricado. Então, assim, fabricado aqui, legal? Pra caramba. Óbvio, você incentiva o mercado local, né? Mas o mais importante são as ações que você está tomando e essas percepções. E daí a gente começa a entrar num outro setor, que é um setor muito legal, que são os setores das smart cities, das cidades inteligentes, das questões, que é a mesma coisa, foi redundante agora, mas das smart cities, eu ia falar das cidades sem centralidade, das cidades com centralidades, né? São vários centros urbanos dentro de uma mesma cidade, como é que eu ajo, né? Então, os movimentos insurgentes, que aconteceram bastante aqui em São Paulo, aconteceu também no Rio, da Largo da Batata, Pedal Verde, vários, são movimentos que a principal característica deles não é ele ser um movimento, mas a principal diferença de característica deles é que eles se instauram em algum lugar, entendem a necessidade do local, e com essa necessidade ajustam essa estrutura e partem para um outro local. Quer dizer, na verdade, contaminam outro local, mas assim, um exemplo bem idiota, né? E eu também falo isso para quem está ouvindo e tal. O que eles fizeram lá no Largo, esse eu acompanhei do começo ao fim, e foi bem legal acompanhar. Tem uma passagem lá, o Lago da Batata em São Paulo, tem um local que não sei se já foi, se conhece,
mas quem não conhece, é uma região que era central, era a principal central de São Paulo, há muito tempo atrás, né? Recebia coleta de insumos que vinham do interior, e ali virou um centro marco histórico. Bom, no Lago da Batata hoje é um calçadão, e num dos lados, então ele fica perto da avenida ali da Faria Lima, então num dos lados tem a saída de metrô, depois tem ônibus e tal, e tem um retorninho ali que as pessoas elas atravessam aquele retorno, onde passa bastante ônibus, bastante coisa, para poder pegar ônibus do outro lado, ou atravessar a rua. E o que o pessoal da Batata percebeu? Isso é uma das coisas bem simples que eu falo, tá? Eles perceberam que a faixa de pedestre estava num outro ponto, num outro local. E era muito longe desse acesso comum. O que eles fizeram? Eu participei desse movimento, sim, participei, eu acompanhei, tá? Óbvio que eu fui lá, pintei também, mas eu não sou ativo no coisa. E eles pintavam a faixa, daqui 2 dias vinha a prefeitura e tirava. Pintavam a faixa naquele local, que era o local que eles percebiam que era a movimentação do público, que é entender essa persona, tal. Depois, acho que uns 2, 3 meses dessa brincadeira, dessa história, dessa provocada, eles entraram num acordo com o governo do estado, e daí os caras, eles colocaram a faixa lá em definitivo. Então, existe uma faixa definitiva no local. Eu estou dando um exemplo muito simples de ações que são... Para que servem os movimentos insurgentes, os movimentos urbanos? É para ter esse tipo de conscientização. É entender a cidade não como uma macroestrutura, mas como estrutura que tem micro-regiões. Quando chega nesse ponto, tem de novo, autorreferenciando a Carla Link, que é de uma comunidade que trabalha com isso, ela comentou muito bem no podcast dela, e ela citou, e daí eu cheguei a ver esses textos, que é do Economia Dunnett, agora não lembro o nome do autor, mas ele fala sobre a importância de entender a estrutura da cidade como uma economia só, e entender essas comunidades como talvez, aí é uma conclusão que ela chega, eu achei bem legal, as comunidades ou favelas como sendo talvez a melhor forma de exemplificação de como uma cidade deveria funcionar. Porque a discussão está assim, numa comunidade como todos estão muito próximos, todo mundo conhece todo mundo e tem aquela ajuda automática entre as partes. Tem até uma coisa que a Carla estava comentando bastante, lá no começo da pandemia ela falou, tá começando a aumentar a quantidade de feminicídio, né? Porque ninguém aguenta ficar com ninguém dentro de casa, né? Aquela velha mentira, né? Devia aguentar. Então as pessoas estão mal calibradas, mal estruturadas. E ela fala, sabe aquela história de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher? Fala, é uma mentira. Cara, ouviu um berro, você tem que avisar. E fala, na comunidade isso funciona bem. Nesse negócio da pandemia, está no exemplo da favela aqui, que é aqui perto, inclusive, que é a favela, aquela gigante aqui, Paraisópolis, tá? Aqui do lado. E ela estava comentando justamente que Paraisópolis, como deu problema, é uma favela gigantesca, assim como vocês têm aí, gigantesca, ela estava tendo problema da questão, logo no começo da pandemia, segundo, terceiro mês. E daí a comunidade se ajeitou para conseguir eleger pessoas dentro da própria comunidade que iam ver quem estava com Covid, cuidar dessas pessoas, organizar e chamar as ambulâncias e os postinhos de saúde para poder organizar. Então teve uma autogestão, que a gente fala, natural, porque todos fazem parte desse conjunto, né? Então, acho que quando você começa a entrar nessas comunidades, tem um valor muito mais forte, que é o valor do seguinte, ele para de ser um produto exclusivo, tá? Uma ideia exclusiva, uma ideia muito distante, para se tornar um ativo. Realmente impactar no maior grau de pessoas e pessoas que vão realmente fazer a diferença. Porque, queira ou não queira, você fala de lugares que tem pessoas que moram muito mais distante, né? A famosa história do muro, a história das casas enormes, num bairro que às vezes tem, sei lá, 300 pessoas, onde numa favela vai ter, tipo, 3.000, entendeu? Na mesma área. Essa ação e esse entendimento é muito mais eficiente, né? E daí também você entra naquele quesito que é muito importante, e eu acho que para você deve dar aquele calorzinho no coração, que é o design social. Né? Super. Né? Sim, isso é então muito legal isso. Tomara que dê certão, meu. Pô, esse negócio também de tecnologia também eu sou meio pé atrás, sabe? Tipo, tecnologia. Eles têm celular, cara. Tipo, o que você tá chamando de tecnologia? Para mim, tecnologia é saber aproveitar bem os recursos, não se eu tenho um celular ou não. Tipo. Uhum. Eu acho ótima essa questão que você comentou sobre
não chama comunidade à toa, né? Um sentimento de comunidade, por quê? Porque o poder público, eles sabem que o poder público não vai estar atuando nessa questão, você deu o exemplo da pandemia, não vai estar, então eles têm que agir, né, como uma grande família, não, nem sei se é a melhor denominação, mas assim, de acordo com, em comunidade com o outro, uma família em comunicação com a outra, então se tiver alguma emergência, tem sempre um esquema, né, tipo, se fulano passa mal, é engraçado, né, tem sempre essa relação, assim, de cooperativismo. E a gente pensa na máquina justamente como um dos elementos, né, para fazer parte, não ser um estranho, né, ser um integrante que vai ajudar todo mundo e sei lá, até movimentar o comércio, o comerciante a ajudar a divulgar. Economia criativa, Exatamente, nesse impacto. Exatamente, conseguir utilizar da própria estrutura para, sei lá, se no futuro a gente quiser convidar algum artista local da comunidade para fazer uma ilustração também, uma forma super bacana que a gente pensa também de divulgar. E aí tem muito pano para manga mesmo. E com isso a gente vê, né, a quantidade de dados que a gente teria, que a gente não teria, tipo, na parte de baixo, que é completamente diferente. Aí, um estudo social em relação a isso, né? E aí você comentou do design social. Quando a gente fez as primeiras máquinas, teve o clássico que a gente faz na faculdade, que às vezes é muito meia boca, e nesse a gente fez de verdade, muito, porque senão, na vida, fora da faculdade não tem como, que é tipo a análise pesquisa de campo, Sim. Entrevista. Sim. E aí, tipo, nunca gostei muito de fazer entrevista, assim, a gente fazia, na minha época de graduação, em ergonomia, né? E aí... Também desculpa, mas ensina ergonomia de uma maneira tão errada, cara. Materiais, não, processo de produção e ergonomia, essas matérias, cara, ensinam de uma maneira tão errada. Elas são tão legais quando elas são componentes de um projeto e são muito erradas quando elas são tratadas separadamente, cara. Ergonomia não serve para nada se eu não entendo para quê, cara. Assim como materiais de processo de produção, entendeu? Não serve para porra nenhuma se... Tá, legal, aprendi um monte de material, e aí? Sabe? Eu Exatamente, acho que a pessoa não sabe aplicar, né? Não sabe toda a potencialidade do material. Cara, e ó, legal você ter tocado, desculpa te interromper, mas legal você ter tocado, não é que não sabe aplicar, é que não vê sentido aplicando, é pior do que não saber. Porque saber é a capacidade de você entender valor naquilo que você vai fazer. Não ver sentido, porque o que me adianta aplicar a ergonomia pela ergonomia? A materialidade pela materialidade, né? Quantas vezes no próprio projeto que você fez da máquina, você idealizou uma coisa e na hora do vamos ver falou, cara, esse material não vai funcionar da maneira que eu quero, é melhor a gente mudar, vamos operar de outra maneira, porque o importante era atender a demanda da entrega dos intangíveis, dos resultados, que eu vivo brincando, que eu falo, design, agora tem design de serviço, design de produto, é tudo a mesma coisa, né? Então, do serviço que está sendo entregue dentro disso, né? Então, é uma crítica que eu faço, sim, profunda a essa segmentação que acontece nas universidades. Você vai ter aula de ergonomia, para quê? Não serve para nada para mim. Materiais e processos, eu sou apaixonado, adoro, faço, minha parte é desenvolvimento, tecnologia, pegar a ideia. Cara, minha aula, e olha que eu tive uma aula com uma pessoa muito boa, tá? Mas não serviu para nada na época, porque assim, eu sentava e falava, tá, e aí? Beleza, tá, o número 1 é o PET, e o que eu faço com essa informação? Nada, porque eu não tô aplicando. Eu não estou vendo impacto nessa história, eu não estou entendendo onde tem relevância no projeto. E aí cai um pouco nisso aí que você está falando. Eu aproveitei para falar isso, mas manda bala, desculpa te interromper. Não, é ótimo, você falou a parte material, é justamente as porradas que eu vejo a galera levando hoje em dia, porque eu vou puxar muito também essa parte de material agora que você comentou, porque tem muito a ver também com o que eu fiz depois, a gente utiliza também na Flora, porque a gente aprende só um catálogo, né, de materiais, os cerâmicos, os polímeros, aprende sobre compósitos, faz um trabalho com aplicação, faz a cronologia de algum produto plástico, a gente faz a cronologia. Aí chega na indústria, tipo, tá, e aí? Por que plástico? Qual plástico? É plástico, não é polímero, não? E aí eu fiz um mestrado na FRJ também, de Ciência e Tecnologias Polímeros. E aí eu desenvolvi um bionanocompósito
Legal. grandão assim que fala, com amido, né? Uhum. E aí, com amido de mandioca e nanopartículas de grafeno e dióxido de titânio, Legal, biopolímeros. com a proposta de você poder aumentar o tempo de prateleira de alimentos, né? E é um material que ele se torna barato, apesar de ter grafeno, que a gente usa muito, pouquinho grafeno, porque é só amido, basicamente, né? 99% amido, o resto é nanopartícula que a gente usa bem pouco e já dá todas as propriedades físicas que a gente tem interesse, gastando muito pouco, né? E aí eu até pensei depois, poxa, será que eu consigo com esse biopolímero fazer um filamento, imprimir a máquina também? Dá. Eu fiquei viajando, assim, como é que a gente Não, dá pode sim, porque se fazer? você está falando sobre 99% do material, a gente tem muitos filamentos. Isso aí é coisa de extrusão. Às vezes você até consegue comprar uma máquina de extrusão para extrusar nas coisas, ou, na verdade, o certo é você tentar fazer parceria, tá? Com alguma empresa que já produz coisa de impressão, tipo tem a 3D Imprima, tal, que já produz os filamentos, porque ter o ativo quanto máquina é mais complicado para vocês. E fazer essa coleta reversa coisa, mas dá tranquilo, porque você tem vários materiais que tem pó de alumínio, pó de madeira, que são nesse processo, e a percentagem é maior do que essa daí que você está falando, tá? Então é possível sim, tranquilamente. O PLA, para quem não sabe, PLA é um biopolímero, ele é da sintetização de amidos de batata, milho e esse processo aí. PLA eu amo PLA porque ele é muito característico. O cheiro da degradação dele é doce por conta... É verdade, é verdade, é verdade. Por conta do amido. E amido é o que mais tem de reserva energética por aí, né? Não é só questão de botar o conservante e tal. Mas, assim, se fosse do que eu fiz no mestrado, não daria para usar, porque ele é muito hidrofílico, então teria que ter... O grafeno ajuda a repelir um pouco de água, mas era só esse paralelo do mestrado, né? Era mais porque tem toda a questão do... A gente desenvolve uma máquina, coleta resíduo, e a máquina, quando ela tiver que ser jogada fora, e é aquele fora que não existe fora, porque está tudo aqui dentro da Terra, o que a gente faz com a máquina, né? E aí também você tinha comentado, né, perguntado sobre o que vocês veem lá para frente. Uma das coisas que a gente tem muita vontade de fazer é de pegar esse material que seria descartado, então plástico, fundir tudo, fazer uma chapa bonitinha, sem ser aquela chapa plástica marmorizada de várias cores. Sei. Não gosto muito da estética, não sei se você curte, mas, tipo, né, plástico reprocessado em chapa e transformar isso a estrutura da máquina. Então, né, não ter, tipo, pegar um material novo só para isso, então a gente ter. Na verdade já tem umas tecnologias que já estão pegando reciclado e transformando em virgem de novo, tipo nas características do virgem, então é questão de tempo. Sim. É mais assim, o metro quadrado da chapa e tal. Mas a tecnologia tem. Então, essa questão de você pensar no material, né, de onde ele está vindo, para onde ele vai ser aplicado. Esse material, ele aguenta se o sistema que a gente está colocando lá, o microprocessador, o motor que a gente está colocando, ele aguenta aquecimento, né? Ele tem que ventilar, será que esse material ele vai ficar muito abafado? E aí, em cima do material, a gente pensa, tem o material do coletor, a estrutura, além disso tudo, esse material ele transmite a ideia que a gente quer, né? Não pode ser uma coisa, tipo, parece que foi feita na garagem, tem que ser algo que traga, né, uma sofisticação, sem ser extremamente caro. E aí, além do material, tem a parte do social, que é comentado de entrevista, né? Entrevista de análise de campo e tal. Qualitativa. E aí, que eu sempre odiava quando tinha que fazer na faculdade. Né? Você não fez faculdade comigo, senão você ia gostar. Aí, ó. Agora puxei sardinha. Todo mundo faz um Google Forms e joga para todo mundo responder. Aqueles Google Forms tudo mal formulados de 10 páginas. Aí a gente, né, para desenvolver, antes da gente chegar no final, né, para a gente ter o levantamento de dados e chegar e falar, olha, a gente tem que ter uma solução mais impactante, a gente fez diversas entrevistas presenciais, online, para poder reunir exatamente o que a gente precisava para entender aonde que a gente pode atuar nessa dor, onde que a gente pode causar mais impacto. E aí é muito diferente da faculdade, porque você vê com mais clareza aonde aquilo vai ser aplicado, né? Não é uma entrevista só por entrevista.
E aí, além disso tudo, né, de contato com o público, que é muito importante, e tem outra pegada quando você está pensando num negócio, como monetizar em cima disso, é quando você tem um piloto em rua, a máquina em rua, e você analisa de longe o fator humano interagindo com a máquina, e aí tem Sombra. alguns casos, tem um Incrível, um cara. caso muito bom, um comentário, que foi de Cara, então, a gente foi fazer, tinha uma máquina instalada em São Paulo, no mercado, 4 máquinas. E aí, a gente faz o teste antes do sistema, vê se tá tudo bem, tudo Aonde show, aqui em São lindo. Paulo tava? Só para localizar. Era em Tatuapé. Ah, tá perto, tá? Certo, tá. E aí, tudo show, beleza, a gente consegue ver remotamente, né, aqui do Rio, como é que tá, se tá tudo bem. E aí, chegava um momento que as máquinas ficavam offline, e sem nenhum motivo plausível, assim, do nada. E aí, quando é assim, né, a gente não pode demorar para dar uma resposta, e muitas das vezes a solução era ir lá mesmo presencialmente, né, porque o sistema a gente não conseguia fazer o reparo porque estava Sim. offline, assim, né. Uhum. Chegava lá, quem foi lá foi o Gabriel, né, o meu sócio. Puta, eu quero desligar você. Ligava a internet. Vai, Chegou lá, as máquinas ligadas, estavam desligadas, ele chegou lá, estavam ligadas. Sem nenhum motivo, né, muito específico de por que estava ligado. Aparente, né? Aparente. Aí chamou a gerente de loja para ver, olha, tá ligado, tal. Aí eles viram um movimento estranho atrás da máquina, um negócio assim. E aí tinha uma pessoa dormindo atrás das máquinas. A pessoa levantou, os fios desplugaram todos, desligou todas as máquinas ao mesmo tempo. E aí o fator cara, fator humano. A gente fala, fator humano, tipo, como é que a gente coloca isso no planejamento do projeto? Exato. Porque tá alguém dormindo e pode dar pau, assim, e a gente do Rio sem saber o que está acontecendo. Então, é uma prova de que pode acontecer de tudo quando a gente coloca. Cara, você tá citando isso daí, você fez eu lembrar de um case que a própria Google estava tendo um problema com os carros autônomos, que eles têm lá uma Smart City completinha, que eu acho que tá na Flórida, agora eu não lembro onde fica a cidade, ou fica perto, fica lá bom, não importa. E eles estavam fazendo um teste sobre carros autônomos e tal. A questão é o seguinte, qual que é o maior problema do carro autônomo? É as pessoas que dirigem o carro. Os carros, e não os carros autônomos. Os carros autônomos têm capacidade, mas o que causava o acidente num carro autônomo era uma outra pessoa que estava dirigindo um carro que não era autônomo e tomava decisões idiotas que o computador, né, já imagina, o cara nunca ia fazer isso, tipo, passar por cima da calçada, sei lá, eles estavam falando que todos os acidentes gerados nessa cidade era resultado de decisões imbecis das pessoas que estavam dirigindo, e decisões assim que eles nem tinham computado que poderia acontecer. Que o computador, assim, porque ele tem não é. Porque assim, quando a gente imagina um carro autônomo, é um carro que tem aquela famosa inteligência artificial, né? Então, assim, como ele aprende, como ele responde às coisas externas, como ele vê essa fluidez. Então, a merda que dava era por efeitos que, assim, não, tipo, é aquela história, não era pro cara dormir atrás da máquina. E também chega num ponto que, assim, tá, então por que ele está dormindo atrás da máquina, né? A pergunta é por que ele está dormindo atrás da máquina? Não deixe dormir. Talvez seja escuro, talvez o cara tire um cochilo, talvez ele seja um morador de rua e precise se aquecer, talvez, sabe, tem tanta coisa que está influenciada que faz parte, sim, de quando a gente fala sobre organização celular social, de como as coisas agem. Legal pra caramba isso, irado. A gente riu muito depois de aliviado, na verdade, né? E aí, quem ia imaginar? Eu acho fantástico o fator humano. Nesse caso, eu não achei fantástico. Depois eu achei fantástico. Não, sim, na hora, pô, gasta uma grana, vem, fala, não tá de brincadeira que é isso, é sério mesmo? Sabe o que eu achei que era? Eu achei que o cara desligava a internet, falei, só falta, o cara desliga a internet, eles perdem tudo o contato. Não, porque tem que rotear de algum jeito. O que acontece é a galera tirar da tomada para botar o celular para carregar. Eu já vi isso com geladeira de bar. É o que mais tem. É o que mais tem. Então vocês têm que fazer umas microtomadas no aparelho mesmo, sabe? Faz umas microtomadas já com USB para o cara carregar. Além disso, botar uma gaiola, porque de qualquer maneira a pessoa vai querer tirar. Exatamente.
Muito E doida. aí é engraçado, né? A gente dá um negócio de sustentabilidade e a gente acaba envolvendo tudo, né? A parte social, diversos tipos de social, impacto social e social de público ali, pessoas Uhum. dormindo, carregando o celular, e a questão de material A também, dinâmica social, a dinâmica humana. a dinâmica humana, que não, você não vai achar no livro, assim, explicando, né? Ai, fodendo. Pode dar de merda, que não pode, é a vivência, né? Isso. Tudo planejado que ainda assim vai para todo humano. Né? Então, tecnologia, a coleta em si, aí por isso que no começo eu falei, né? Tipo, da minha parte de faculdade eu tive muito contato com diversas disciplinas, e aí depois a gente puxa agora com algumas, não são disciplinas, mas tipo, são Áreas, né? alguns ambientes, Ah, áreas, ah. né, que estão circulando ali. Isso eu acho bem bacana. Não, perfeito. Nossa, incrível, incrível. Puta trabalho que você está realizando. Fantástico. Parabéns. Parabéns pela Flora Tech. Parabéns aí pelo Obrigada. trabalho que você está fazendo. Tomara que dê certo. Bom, vai dar certo na tua comunidade. E, nossa, é incrível tua jornada. Tá? Prazerzão, assim, ter te conhecido. A gente ia começar essa história falando de uma outra coisa. Aí, no meio do caminho, a gente descobriu e, putz, você enriqueceu 200 vezes aí a nossa entrevista. Obrigado, foi um Que bom. prazer incrível. A gente já deu aí a 1 horinha, né? É. Também não quero tomar muito tempo. E parabéns. Quer finalizar com alguma coisa? Fique à vontade. Dar uma bronca, puxar a orelha. Cara, queria dar uma super bronca, né? Pessoal de faculdade, pessoal, pessoal professor, pessoal que faz grade. Coloca, pelo amor de Deus, disciplina de empreendedorismo no começo, mesmo que a pessoa não queira ser, sabe? Só para dar tipo, um sinal que é um modelo de negócio. Porque tem gente que já nasce com a pegada, independente de faculdade, independente de qualquer coisa, já tem a veia, né? E tem gente que descobre depois. E eu penso assim, olha, se eu tivesse tido contato muito antes, assim, seria fantástico. Assim. Como você colocar, né, empreendedorismo como design, além de estúdios, né? Então acho que tem um campo muito vasto para o designer explorar como um empreendedor fora, né, de fazer projetinhos sob Sim, demanda, sem ser sim. freela, tem muita coisa para explorar. Acho que a Flora é um exemplo disso, a gente coloca tecnologia tanto na parte de produto físico quanto produto digital, na parte de software, de hardware. Então, acho que se tivesse contato com isso antes, seria sensacional, mas como não teve, a versão da 3 desse universo teve um contato muito depois, em cima do laço, correndo para se adequar. Então, acho que como o design tem se permite a ser múltiplo, por que não colocar também negócios, né? A gente fazer, a gente pensar em dinheiro, né? Sem deixar o social de lado, sem deixar um impacto de lado. Acho que essa não é uma bronca, não, acho que só um É um pedido, toque, né? um toque. Mas é isso mesmo. Eu concordo plenamente. Muito bom, muito bom. Acho que as faculdades elas têm que parar de ser faculdades, elas têm que começar a ser campos de teste. Sabe? Eu acho que aí está o ponto. Tem uma faculdade, acho que tem um documentário muito bom na Netflix, que é sobre as universidades americanas. E daí eles estavam começando o problema da universidade negócio, né? Na universidade modelo negócio, onde você está focando na quantidade de coisas de alunos que estão entrando e o que você está entregando para ele. E tem uma faculdade que é em Ohio, que os alunos eles ficam o semestre todo numa fazenda, e ali eles têm que fazer toda a gestão do modelo de negócio da fazenda, né? Então, tanto da colheita quanto das coisas, né, dos animais, o cuidado dos animais, e aprendem todo esse balanço de estrutura. Eu acho que elas têm que ser voltadas mais para isso. Acho que as faculdades elas ainda estão num modelo engessado do industrialismo e do modernismo, né? Do modernismo no pior nome da palavra, não no melhor, eu adoro Uhum. modernismo, que é tudo focadinho, tudo organizado. Você abriu, inclusive, o seu discurso lá atrás, falando muito bem e de uma maneira muito coesa a questão da transdisciplinaridade, que já tem a carta da transdisciplinaridade feita pelo Edgar Morin, é um dos caras muito importantes, falando sobre essa importância. Então, e modelo de negócio, eu acho que depois da transformação que teve, tem um negócio muito importante. Como você vai desenhar produto, serviço para alguma coisa, se você não entende
qual a proposta de valor daquela empresa. Assim, o modelo de negócio não está só em montar o seu negócio, entender o modelo de negócio do outro, para ver se o que o outro precisa é realmente o que ele está pedindo. Né? Então, isso, assim, eu acho que é base mesmo. Mas tem toda razão e assina embaixo aí a bronquinha, concordo com você. O máximo que eu posso, eu sempre dou esses modelos, falo, tá na hora, vem cá, vamos entender o negócio. Né? Mas, bem bacana. Parabéns mais uma vez, obrigado pela excelente Atomcast. E todas as coisas que ela falou, os livros, as coisas estão embaixo aí na descrição, tá? Depois me passa esses links, estão aí embaixo na descrição, sigam. Vocês têm rede social, tudo, né? Vocês têm YouTube também, canalzinho do YouTube? Não, ainda não. Então, tem, mas o canal do YouTube é para postar pitch, para acelerador, mas não tem, oficialmente não tem, mas existe, mas não é. Tá, mas estão todos os links aí embaixo, sigam e, cara, parabéns mesmo. Obrigada demais, adorei, muito bom trazer um pouquinho de vivência, né, de onde que surgiu, para onde que vai, onde que eu quero chegar, o que tem a ver com design, o que não tem a ver com design, né, eu acho bacana, porque a gente vê muito estudante, profissionais já no mercado que se vem muito preso só fazer embalagem, só fazer produto, não, diversas possibilidades, abraçar outras áreas. Esse lance que você falou da vivência na fazenda é importante porque você tem contato também com pessoas de outras áreas antes de você estar no mercado. Eu acho bacana o design se permitir sair da zona de conforto sempre que possível. Claro, vamos falar com, sei lá, fisioterapia, biologia, não sei, se for para enriquecer o trabalho. Isso aí, nem que seja para ir no bar e ver que o cara dormia atrás da máquina. Tá fazendo design. Exatamente. Tem um estudo todo, sociologia. Sim. Sociologia fodida. Impressionante. Legal. Bom, é isso aí, turma. Não se esqueçam aí de se inscrever nos nossos canais, sigam também a Thaís Guerra e a Floratec. Eu ia falar Flortec, cara, eu ia viajar. Floritec, Flori, eu falei Flora várias vezes, vai ter me dado bronca. Flori.